Pegar nossas Bíblias, vamos abri-la na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Vamos dar seguimento ao que falávamos na semana passada. Quero começar a leitura hoje a partir do versículo 25. Então, capítulo 5, versículo 25 em diante, diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Muito bem, queridos, nós falando aqui essa porção, nós temos visto como que o apóstolo Paulo, ele usa aqui, nesse capítulo 5, a figura do casamento. Usa a figura do marido, a figura da esposa, para se referir ao que ele chama aqui no versículo 31, ou melhor, 32, de o grande mistério. Ou seja, Cristo, ele consiste no mistério de Deus, enquanto que a igreja consiste no mistério de Cristo. Ao passo que Cristo e a igreja juntos constituem, então, o grande mistério. Então, quando Paulo ele faz a abordagem da economia de Deus, que ele apresenta o supremo propósito de Deus, que passa tanto pelo propósito que ele estabeleceu desde a eternidade, capítulo 1 de Efésios, ele passa então ali pela cruz, no capítulo 2, demonstrando como que a cruz é o meio que Deus usa, né, para resolver o problema do pecado, no sentido de que não há solução para o pecado, senão por meio da cruz. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ele está falando que o Cristo de Deus, enquanto aquele que se encarna, e que na cruz ele cumpre toda a vontade do Pai, é como que ele dissesse que não há meio de o homem retornar ao Pai, voltar a Deus, senão por meio da cruz. Por isso que ele é o caminho, por isso que ele é a verdade, por isso que ele é a vida. Ou seja, quando diz que ele é a verdade, significa que a verdade de Deus se revela, se mostra, se manifesta na encarnação, no viver humano, na morte e ressurreição de Jesus. O que implica que todo a sua existência, todo o seu viver humano, desde o momento em que ele se faz carne, que começa ali a sua kenosis, como está lá em Filipenses capítulo 2, o seu esvaziamento, né, a não se aferrar ao fato de ser Deus, tudo isso é a manifestação do não ser, que é a manifestação da cruz. Cruz enquanto esvaziamento. Cruz enquanto abrir mão de si, cruz enquanto aniquilamento, cruz enquanto a expressão do ser de Deus, cruz enquanto a manifestação do ser de Deus. Então, o capítulo 2 mostra a cruz, por meio do qual o homem então pode chegar à unidade. A unidade é o propósito de Deus, é o alvo do Evangelho. Então, o Evangelho não quer nos levar a nenhum lugar, senão a unidade do homem para com Deus, do homem para consigo mesmo, do homem para com a criação, do homem para com todos os demais homens. E então, ao falar dessa unidade, é que Paulo, ele usa metáforas, né? E olha que ele vai usar 3 metáforas que, do meu ponto de vista, não poderia haver outra, ou outras que seja, para falar tão bem da unidade.
falar de uma unidade do ponto de vista orgânico. Não uma unidade institucional, não uma unidade estatal, não uma unidade eclesiástica, né? Mas, sobretudo, a unidade orgânica, que é a unidade do ser, do homem, para com o ser da criação, para com o ser divino.